Nesta manhã de quinta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio nesta quinta-feira com o médico cardiologista Wander Ueiro. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes queridos do Panorama 95. É sempre uma satisfação. E o nosso tema de hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Wander, 12/8 é o normal ou alta? Porque que a minha pressão ela sempre é 10/6, 11/7. Quando ela chega em 12/8, eu já vou sentindo uma dorzinha na cabeça enjoada. E aí? Essa é uma pergunta que é muito frequente no consultório, Marcos. E a resposta padrão é 12/8 não é uma pressão considerada alta. 12/8, segundo a diretriz brasileira e todas as diretrizes internacionais, é considerada uma pressão arterial normal. Aí a pessoa, naturalmente, que faz uma pergunta dessa, ela me pergunta, e por que que quando eu estou com a pressão de 12/8, eu já sinto logo uma dor de cabeça? A questão é que a relação de causa e efeito, na verdade, ela é invertida. Aí, as pessoas costumam dizer assim, não, minha pressão é 10/6, é 11/7, e quando ela está em 12/8, aí eu começo a sentir uma dor de cabeça enjoada. Ou uma dor de cabeça, ou um enjoo, ou um mal-estar, ou começa a passar mal. Então ela atribui que primeiro a pressão dela subiu e depois ela começou a sentir o sintoma. O que é que a gente verifica na imensa maioria das vezes? Para um caso como esse, com a pressão varia de 10/6 a 12/8, eu diria que chega perto dos 100% das vezes em que o fenômeno acontece. O que é que acontece nessa situação? A causa que a gente achava que era causa, na verdade é consequência. E a consequência que a gente achava que era consequência, na verdade é a causa. Na verdade, aconteceu alguma coisa com você que fez com que você não se sentisse bem, e a pressão arterial, sendo um reflexo do que está acontecendo no seu organismo, ela se modifica. Então a pressão 12/8 é considerada normal. Pressão 10/6 e 11/7 é o quê? Também é pressão normal. Abaixo de 10, a máxima, ou abaixo de 6, a mínima, a gente consideraria que a pressão estaria baixa. Então, a pressão de 9/6, a pressão sistólica é baixa. Uma pressão de 10/5, a pressão diastólica, que é a mínima, ela está baixa. Mas a pressão de 10/6 ainda é considerada como uma pressão normal. Sua pressão é 10/6. Pois bem, o que é que acontece? Acontece alguma coisa com você, não se alimentou bem, não dormiu direito, tá começando um quadro de uma infecção viral, de uma virose, de uma gripe, que tá dando tanto aqui no nosso meio, teve um estresse, teve uma raiva, fez um exercício físico maior do que o habitual, alguma coisa aconteceu que fez com que você sentisse a dor de cabeça. E por estar sentindo a dor de cabeça enjoada, o seu organismo vai refletir isso, alterando a sua dinâmica da circulação. Ele altera a sua circulação e faz com que a sua pressão suba. Então, quando a pressão sobe para 12/8, esse 12/8 aí a gente pode colocar do mesmo jeito 13/8, 14/9. A gente considera que 14/9 é uma pressão pontualmente elevada, mas o paciente ele não se torna um doente da pressão só porque a pressão dele chegou a 14/9 uma vez. Né? Mas esse cenário aí do 12/8 ele é mais óbvio da gente imaginar isso, né? Quando você está com um sintoma e a sua pressão está além do que é o considerado seu normal, que é esse caso aí, é 10/6, é 11/7, e eu estou com um sintoma, não estou me sentindo bem, a minha pressão está mais alta, está 12/8, isso não quer dizer que eu estou doente da pressão, quer dizer apenas que a minha pressão está sendo afetada pelo que eu estou sentindo. Então, qual é o tratamento aí? Eu preciso tomar um remédio de pressão para poder baixar essa pressão? Não precisa. O que precisa é procurar observar qual é a causa que está produzindo esse sintoma. Eu estou enjoado, estou vomitando, estou passando mal. Será que não foi uma alimentação, uma intoxicação alimentar, uma alimentação inapropriada que você teve? Será que não é uma crise de vesícula, uma gastrite? Então, eu estou com uma dor de cabeça. Não é uma sinusite? Será que os óculos estão em dia? Será que, né?
Tem diversas causas que podem levar a dor de cabeça, e a dor de cabeça pode subir a pressão, elevar a pressão, sem tornar o paciente um paciente doente da pressão arterial. Na verdade, ele está doente de uma outra coisa e a pressão apenas está refletindo, está tentando se adaptar a um problema que está acontecendo no organismo dele. Então, para a gente finalizar, 12/8 não é pressão alta. 12/8 é uma pressão considerada normal. Quando ela está desse jeito, quando ela sobe, para você que tem sua pressão de 10/6, quando ela sobe porque você está sentindo algum sintoma, a culpa não é da pressão, a culpa é do sintoma. A pressão, na verdade, é uma vítima nessa história, ela só subiu porque você não se sentiu bem. Tá joia? Aqui no nosso WhatsApp, minha mãe tem 73 anos de idade, tem placas de gordura na veia aorta. Corre algum risco grave? Há algo que deve fazer? É necessário fazer o cateterismo? Não, de forma alguma. Vou começar de trás para frente. É necessário fazer o cateterismo? Não. Placas na aorta, placas de gordura na artéria aorta, é muito comum as pessoas mencionarem a aorta como uma veia, mas na verdade ela é uma artéria. Artérias são vasos que levam o sangue do coração, que o sangue sai do coração em direção a algum outro órgão. E veias são vasos que trazem o sangue de outros órgãos em direção de volta ao coração. Então, a artéria aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, ela pode ser acometida, especialmente em pacientes adultos, de meia idade para frente, a partir dos 40, 50 anos, você já pode detectar em alguns pacientes placas de gordura ou placas ateromatosas, e é relativamente frequente em pacientes mais idosos, ali nessa casa aí dos 60, 70 anos, a gente encontra com certa frequência. Não é um indício necessariamente de gravidade, mas ele indica que há um processo acontecendo. A gente usa muito a analogia, Marcos, de a construção de uma estrada com um asfalto. Então, quando você vamos imaginar aqui que a gente vai vai construir uma estrada de asfalto daqui para Natal, ela vai ser toda recapeada com o mesmo asfalto. E aí a gente vai utilizar essa estrada durante muitos anos. Imagina que daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, aparece um buraco lá no meio da estrada, lá em Santa Cruz. O que é que isso significa? Que essa estrada, depois de tantos anos, vivendo e sendo submetida a sua dinâmica normal, essa estrada começou a apresentar algum tipo de defeito. Quando esse buraco começa a aparecer nesse canto, a gente já sabe que, se todo o restante da estrada ele é feito do mesmo material, do mesmo asfalto, pode ser que outros locais comecem a brotar os mesmos buraquinhos. A gente sabe isso por qualquer estrada que a gente pegue aqui, né? A estrada de Jucurutu, antes de ter sido reformada, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu acho, ela era quase intransitável. Todo ano a gente fazia o tapa-buraco e aí depois ela abria de novo. Agora eu acho que a estrada de São João de Sabugi está com uma quantidade de buracos grande. Por quê? Porque é o mesmo asfalto, quando abre um buraco no canto, abre em outros locais. Então, para voltar, trazendo essa analogia do asfalto para o nosso organismo, o material do qual é feito a artéria aorta é o mesmo material do qual são feitas todas as outras artérias do nosso organismo. A artéria aorta é raríssimo dela vir a ser acometida de uma oclusão completa. Eu mesmo só vi um caso na época da residência médica. Então, a gente não cogita, a gente nem sequer pensa nessa possibilidade de tão rara que ela é. Ela é tão grande que ela praticamente não acontece isso. Porém, se está acontecendo esse processo de deposição de gordura dentro da parede da aorta, pode estar acontecendo o mesmo processo em outras artérias, como no coração, que são as coronárias, no cérebro, que são as carótidas, ou nos braços e pernas, que aí a gente chama de doença arterial periférica. E em consequência disso, o paciente pode de fato estar sujeito a ter determinados eventos cardiovasculares, como angina ou mesmo infarto, acidente isquêmico transitório ou mesmo AVC e doença arterial periférica sintomática. Então, a existência por si só da placa na aorta não indica cateterismo, não é uma doença que necessariamente é grave, mas ela precisa de uma certa avaliação e investigação, e via de regra, para a maioria das pessoas, a gente faz apenas tratamento clínico, modificando o que se pode modificar em estilo de vida, em dieta, em exercício físico, se for o caso, e fazendo ajuste de medicações para controle do colesterol. Desde terça-feira que a pressão da minha mãe está alta, 16/9, ontem deu 14/6, hoje está 17/8, ela tem 78 anos de idade. E aí? A primeira coisa que a gente tem que saber é
se é há apenas 3 dias, pode estar acontecendo, do mesmo jeito que a gente respondeu a primeira pergunta, pode estar acontecendo alguma coisa nesses 3 dias que venha produzir essa elevação. Aqui a gente já está tratando de valores um pouco mais altos do que o da primeira pergunta, que era 12/8. É bem verdade que 16/9 é uma pressão alta, tanto a máxima quanto a mínima. No caso de 14/6 e 17/8, apenas a pressão máxima estão elevadas, a pressão sistólica. E isso para a gente já é uma pista da possibilidade dessa elevação de pressão ela ser secundária a alguma causa estressante. Aí aqui eu não estou falando só do estresse psicológico, não. Estresse físico também. Você está num quadro de doença, você está num... Você faz um esforço maior do que o que deveria, por qualquer razão que seja, e aí isso pode provocar essas elevações apenas da pressão arterial sistólica. Qualquer causa no nosso organismo que eleva, até mesmo uma emoção positiva, porque a gente, quando fala em estresse, a gente sempre pensa em coisas negativas, até mesmo uma emoção positiva, uma visita de um parente que não via há muito tempo, ela pode provocar esse mesmo resultado, descarregando a adrenalina no nosso organismo e elevando a pressão máxima com a manutenção da pressão mínima, que é a pressão diastólica. Então, isso precisa ser observado, precisa ser eventualmente investigado, mas uma coisa a gente tranquiliza, não deve, muito provavelmente não deve se tratar de algo grave, a menos que o motivo para a causa dessa elevação da pressão seja a apresentação de sintomas que possam remeter a algum quadro grave. Por exemplo, ela está com a pressão desse jeito e está sem sentir um lado do corpo. Aí esse sintoma é um sintoma que remete à possibilidade de um acidente vascular cerebral, de um AVC, e aí a pressão está mais alta por conta disso, porque o organismo está doente, tentando se melhorar, e aí esse sintoma ele merece uma avaliação mais urgente. Eu estou assim com essa pressão e estou sentindo uma dor no peito constante, um aperto, um entalo no peito. Então isso pode ser um sintoma de doença cardíaca, e aí essa pressão está se elevando como um reflexo desse quadro. Aí nesse caso a gente precisa investigar com mais rapidez. Mas se o paciente não está sentindo absolutamente nada e está percebendo só essa elevação nesses últimos dias, merece uma investigação, porém sem urgência. E ela disse que ela se preocupa com tudo. Aí ela pergunta: o que é que eu posso fazer? Pois é. É isso que a gente se pergunta, e a gente tenta conversar com os nossos pacientes para que eles tentem compreender que são parte importante do tratamento. O tratamento da pressão arterial, ele não está resumido às caixas dos comprimidos que a gente vai buscar nas farmácias. O tratamento da pressão arterial envolve algumas mudanças no nosso comportamento. E não apenas da pressão, o tratamento de qualquer doença, não apenas também das doenças cardiológicas. Ontem mesmo eu estava com uma paciente que veio para investigar no nosso consultório uma dor no peito, imaginando que se tratasse de uma angina ou de uma doença coronariana obstrutiva. A gente fez a investigação porque era razoável a queixa dela, porém não encontramos nenhuma evidência. No retorno que ela trouxe ontem, ela nos apresentou algumas informações adicionais que não tinham aparecido na consulta. E essas informações nos apontam para um quadro de doença do refluxo. Não é uma doença cardíaca, doença do refluxo é uma doença gastroesofágica. Mas o que é que a gente disse? Vamos fazer um tratamento e vamos fazer algumas mudanças de vida. Aí ela me perguntou: e aí, doutor, esse tratamento aqui, desses remédios, é pro resto da vida? Eu disse: não, esse tratamento vai ser apenas por um período determinado, mas essas mudanças de estilo de vida são o que é mais difícil, porque você precisa segui-las para que você permaneça sem sintomas. Então, a mesma coisa a gente poderia dizer para o caso dessa paciente. A gente pode até fazer um ajuste de medicação, pode até mexer com remédio aqui e acolá, mas se o próprio paciente não se modifica internamente, não tenta de alguma forma superar essas preocupações, a gente não vai conseguir. O tratamento ele não vai ser eficiente, porque os medicamentos são apoio para o tratamento, são parte importantíssima para o tratamento, mas sem a ajuda, sem o apoio do próprio paciente, sem determinadas mudanças que são necessárias, a gente não consegue, acaba sendo um cabo de guerra, fica uma briga, o remédio tentando fazer o efeito para um lado e o comportamento ou o estilo de vida do paciente tentando puxar o seu organismo para o outro lado, que seria o lado da doença. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos e doutor Wandel.
Minha irmã, essa semana, a pressão dela estava 17/10. Aí ela sentiu muita dor de cabeça, uma dor cansada no braço esquerdo e com vontade de vomitar. Isso indica algum começo de infarto? Irto Vander. Essa dor que ela está sentindo, a dor no peito, tem algumas características que podem remeter à doença anginosa, a doença arterial coronariana obstrutiva. Então, ela merece, de fato, alguma investigação. O infarto ele não se manifesta com dor de cabeça, então pacientes com infarto não sentem dor de cabeça, e pacientes com infarto podem se apresentar com qualquer valor de pressão arterial. Então você pode estar infartando com a pressão 18/10, pode estar infartando com a pressão 12/8 e pode estar infartando com a pressão 8/5, que seria uma pressão baixa. Então, o valor da pressão arterial não se correlaciona com o momento em que... O momento que você está tendo um infarto, aliás, não se correlaciona com o valor da sua pressão arterial. Ah, minha pressão está 12/8, então isso não é infarto, não quer dizer. Minha pressão está 18/10, então vai ser um infarto. Também não quer dizer. São coisas que não se correlacionam. Embora a pressão alta, por muitos danos, você passa 10 anos, 20 anos e não controla a pressão e não liga para ela, aí lá na frente você vai se dar de cara com a possibilidade de um infarto, de um AVC ou de uma complicação periférica ou em outros órgãos. Mas no momento em que está acontecendo o infarto, a pressão ela pode se comportar de qualquer forma. Então, o que a gente diria, essa pressão, ela é um indicativo de que tem algo errado com o seu organismo. Você não está se sentindo bem. É óbvio aí, porque já foi descrito, uma dor de cabeça e uma dor no peito e uma dor cansada. Essa dor de cabeça, ela não aumenta as chances de você ter um infarto, mas a dor no peito, ela pode sim ser uma dor de origem cardíaca, não obrigatoriamente um infarto, mas uma angina, um aviso de que tem algo errado com o seu corpo e que se a gente não fizer nada, lá na frente, depois de alguns dias, semanas ou meses, a gente pode estar diante de um quadro grave. Então é interessante fazer uma investigação para saber melhor que tipo de dor é essa. Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Betânia. Eu queria deixar um zap aí para o cardiologista, porque minha pressão, eu não sei, a semana passada eu mandei, mas eu não sei se foi lida, porque eu saí de casa e não ouvi. Eu queria saber do cardiologista que minha pressão é de manhã, eu tomo remédio, à noite estou tomando. Se eu passar um dia sem tomar à noite, porque de manhã eu tomo já, normal. E se eu passar uma noite, eu amanheço me sentindo muito mal mesmo, eu me debatendo, as carnes, parece que eu me sinto como que estivesse pulando as minhas carnes. Eu queria saber dele, o que é que está acontecendo, porque eu já passei por ele uma vez. Mas aí os nossos salários são tão pouco, né, Marcos Tanta, porque não dá pra gente fazer tratamento. Vai nesses postinhos, ele só manda, quer passar remédio. Eu não vou tomar remédio sem um médico formado como o Dr. Wander, ou então outro cardiologia que aprove isso aí. Aí eu tenho medo. Não posso fazer nada de esforço, nada, e nem qualquer aperreiozinho que já começa a passar mal. Pegar em peso principalmente. Me sinto muito cansada, sem força nas pernas, nem nada. Tem hora que penso que vou morrer. Eu queria saber dele, o cardiologia, o que é que ele acha. Obrigada, Marcos. Que Deus abençoe a vocês da rádio e o nosso médico cardiologia. Um abraço, meu querido Wander. Bom dia, Betânia. Tudo bem, amiga? O que está acontecendo aí? A senhora está fazendo uso da medicação pela manhã e está fazendo uso da medicação à noite. Quando chega à noite, se a senhora não toma, no outro dia a senhora já está se sentindo mal. O que é que a gente pode estar investigando, ou que tipo de quadro pode estar acontecendo aí? Pode ser que o remédio que a senhora tome para a pressão arterial, ele não seja único e exclusivamente para a pressão arterial. Ele também funcione para o coração. A gente, no popular, a gente diz assim, esse remédio é para pressão, esse remédio é para o coração, esse remédio é para uma arritmia, esse remédio é para as artérias entupidas. Então, existem medicações que
com o mesmo comprimido, com o mesmo remédio, a gente trata a pressão arterial, trata a doença coronariana obstrutiva, trata a insuficiência cardíaca, que é o popular coração crescido, trata uma arritmia. Então, pode ser que essa medicação que a senhora venha a tomar à noite, ela esteja servindo para a senhora não apenas para o controle da pressão, e também esteja servindo para a senhora obter algum controle de alguma doença cardíaca que, quando você para de tomar essa medicação, a doença cardíaca se manifesta. E aí a senhora passa mal, se sente mal, não aguenta fazer uma caminhada, pegar um peso e fica se tremendo, possivelmente por falta de forças mesmo. Então, esse tratamento contínuo e sem interrupção deve ser mantido, no caso da senhora, para poder a senhora permanecer o máximo de tempo possível sem sintomas. O que eu não acredito que é a elevação da pressão que está fazendo a senhora se tremer e se sentir fraca. Eu acredito que a senhora deve estar se sentindo fraca, deve estar com esse tremor, sentindo mal-estar, sentindo cansaço, e esse conjunto de sintomas deve estar elevando a sua pressão. E aí a senhora diz, mas é porque eu não tomei o remédio da pressão. Mas aí a gente lembra, possivelmente esse remédio não é apenas para pressão. Ele deve tratar a sua pressão e ao mesmo tempo tratar algum componente de doença cardíaca que necessita, essa outra doença cardíaca, necessita de um tratamento rigoroso para que não esqueça as medicações, porque às vezes quando você tira o comprimido mesmo, tem determinadas situações em que você tira o comprimido, com poucas horas o paciente acaba sentindo sintomas, se manifestando sintomas, e aí por estar se sentindo mal, o reflexo é a pressão arterial subir. Dr. Wander Weyden, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 994310681. Obrigado, Dr. Wander. Algo mais a acrescentar? Não, só isso mesmo. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. 7h45, confirmado.